O nosso programa de hoje vai falar sobre aposentadoria, fatores, crise econômica. E o nosso convidado é o deputado federal Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo. Daqui a pouquinho, assista a entrevista completa. No Brasil, nós temos 4 tipos de aposentadoria: por tempo de trabalho, por idade, por invalidez e aposentadoria especial. Trabalhador contratado ou autônomo que contribui com a Previdência Social tem direito a todos os benefícios oferecidos pelo INSS. E agora vamos ouvir a opinião do pessoal nas ruas. Estava vendo aí uma reportagem aí falando que iriam aumentar o tempo, não é isso? Então, mas no momento 30 mulheres e 35 homens, para mim tá bom. Não sou aposentado ainda, eu acho que eu vou ter dificuldades para se aposentar, porque eu não trabalhei tanto registrado assim, eu trabalhei muito autônomo e não paguei os meus direitos, então eu acho que eu vou ter dificuldade de aposentar. Paguei 35 anos, quando me aposentei pagava R$530. Quando eu fui me aposentei com R$560. Isso é uma vergonha para um país que a gente paga a vida inteira e se a gente vai se aposenta com um salário mínimo. Isso não está certo. Eu acho que certo seria menos tempo de contribuição e um salário justo, né? Às vezes o que eu ganho dá para mim pagar um aluguel, não dá para mim comprar um remédio. A maioria eu tenho que comprar. Que na farmácia eles só dão o remédio da pressão e da diabetes. Eu tenho vergonha de falar que sou aposentado. É complicado, né? Arnaldo Faria de Sá está no 7º mandato como deputado federal. É contabilista, advogado e professor. Foi secretário municipal de Esportes e de Governo da cidade de São Paulo. Coordenador e um dos fundadores da Frente Parlamentar em Defesa da Previdência Pública, foi um dos principais defensores dos aposentados e pensionistas do Serviço Público e do INSS durante as votações das reformas da Previdência nos governos FHC e Lula. Foi o grande responsável pela aprovação em 2 turnos da PEC paralela da Previdência, a 47. É membro da Comissão do Estatuto do Idoso e da comissão que gerou a lei que garante a concessão do benefício, mesmo com a perda da condição de segurado e sem carência. Arnaldo Faria de Sá lutou pela instalação dos juizados especiais previdenciários e sua descentralização. Foi relator da PEC 334, que veda o nepotismo, nomeação de parentes de autoridades para cargos em comissão e funções de confiança no serviço público, e relator da PEC 534, que dá poder de polícia às guardas municipais. Arnaldo Faria de Sá é o vice-líder do PTB na Câmara Federal. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite. Programa Ponto de Equilíbrio. Você está vendo agora passar na sua tela as nossas mídias sociais. O site, o Facebook, o WhatsApp, o e-mail. E a partir de agora você pode acessar o nosso site, o nosso Facebook. E lá você vai encontrar a relação dos convidados que irão participar do nosso programa. Se você já quiser mandar a sua pergunta, nós faremos a sua pergunta aqui para o convidado. Como o programa não é ao vivo, você precisa mandar com alguma antecedência para a gente poder passar essa pergunta para o nosso convidado. Acesse o nosso site, o nosso Facebook, você vai encontrar as informações lá. E nessa noite é com imenso prazer que eu recebo o meu amigo Arnaldo Faria de Sá, deputado federal pelo PTB de São Paulo. Deputado, muito obrigado por ter vindo, aceito o nosso convite. Obrigado pelo convite. Sabemos que a agenda do senhor é uma loucura e o deputado não para, é fim de semana, é de noite, de madrugada, não para. Mesmo assim, uma deferência especial ao nosso telespectador, aceitou o nosso convite e participou do programa hoje. Vamos falar um pouco do momento político, deputado. Vamos lá. O que está acontecendo? Explica para a gente. Está muito complicado. Falta de habilidade total do governo em relação ao Congresso, deteriorou demais a situação. O governo tentou, no período do recesso, a segunda quinzena de julho, administrar a sua crise, não conseguiu, retomou os trabalhos na semana passada e a coisa veio muito mais complicada do que o governo imaginava. A abertura da CPI do BNDES e a abertura da CPI do Fundo de Pensão vai complicar ainda mais a vida do governo. Desculpa a expressão mais simples, mas eu acho que para todo mundo entender, vai ser destampada a fossa. Um receio que todo mundo expressava, olha, a hora que chegar no BNDES, aí vai se saber o tamanho da coisa. Está chegando lá, deputado? Está chegando lá, até porque a CPI já está aberta e, na verdade, o tamanho do subsídio do governo para manter o BNDES passa da casa dos 100 bilhões de reais. E aí, então, não tem dinheiro para pagar aposentado, não tem dinheiro para o FIES, não tem dinheiro para a segurança pública, não tem dinheiro para a saúde, mas para essas coisas esquisitas e a serem esclarecidas, tem.
Deputado, parece que o governo ele passou um período de turbulência logo depois da eleição, mas que todo mundo achava que não, vai se adaptar, vai se encaixar, vai ter uma coordenação política, vai melhorar. Parece que deu uma melhorada, mas agora tumultuou de novo. O Eduardo Cunha parece que está com uma posição um pouco mais radical. Na verdade, o governo teve 2 erros fundamentais. O primeiro deles é que, na campanha, vendeu ilusão. A conta de luz ia baixar, não ia ter inflação, pleno emprego, muita coisa prometida sem chão, sem perspectiva real. O famoso baseado em quê, né? Exatamente. Aí vem o início do ano 2015, o segundo mandato, Joaquim Levy, que era uma pessoa que era do mercado financeiro, não era nem ligado politicamente ao governo, vai lá para tentar resolver a questão e ver com os ajustes que eram feitos. Ajuste em cima de seguro-desemprego e em cima de pensão. É um absurdo. E de aumento do imposto. E ela disse na campanha que não ia mexer no dinheiro do trabalhador, e ela até uma expressão, nem que a vaca tussa. O pior é que a vaca tossiu e está indo para o brejo. E o ajuste, mesmo assim, amplamente questionado, não passou. O ajuste que engloba, inclusive, a questão das desonerações da folha, que o projeto já foi votado pela Câmara, mas não foi votado pelo Senado, está lá parado. A questão do seguro-desemprego, lamentavelmente, o governo conseguiu impor a sua base para fazê-lo. Na questão das pensões, o governo foi obrigado a recuar, aquele negócio de 60% não ficou válido. Quem aposentou, aliás, quem foi pensionista a partir por óbito de 2015, volta a ser 100% agora em setembro. Na verdade, foi sancionada essa medida em junho, mas tinha um prazo para o INSS se adaptar. E nessa medida provisória da pensão, nós conseguimos aprovar uma coisa importante, que foi a modificação do fator previdenciário. Uma emenda nossa foi apresentada aí, criou a fórmula 85-95. O governo vetou, mas baixou em seguida a medida provisória, estabelecendo 85-95, mas aí o grande complicador, com progressividade. E aí a coisa ficou complicada. Eu queria, deputado, que você explicasse um pouquinho para o nosso telespectador, que muito se falou, tem alguma confusão, vai reduzir, não vai, vou esperar. Em termos assim, um pouquinho mais práticos, como funciona essa reforma? Primeiro, um esclarecimento. Não é o ano 85, 95. Ele fala, pô, vai se aposentar só quando tiver 85, 95. Não, muita gente se ligou aqui perguntando, quer dizer, como eu vou trabalhar até 95 anos de idade? Na verdade, assim, a mulher tem que ter pelo menos 30 anos de contribuição. Tendo 30 anos de contribuição, se tiver, por exemplo, 55 de idade, vai dar a fórmula 85, 30 mais 55. Ou então, se tiver 31 com 54, também dá 85, 32 com 53 dá 85. Então, o mínimo de 30 anos e mais a somatória de idade para dar 85. No caso do homem, o homem tem que ter, no mínimo, 35 anos de contribuição e, por exemplo, 60 anos de idade. 35, 60, 95 está fora do fator. Ou então, 36 e 64, 37 e 63, aí você tem as variantes que podem mudar essa questão e fazer a forma 95 ou 85. Deixa eu ver um detalhe, Denis, que é explicar. Pela fórmula normal do fator previdenciário, uma mulher que vai se aposentar com 30 anos de contribuição e 55 de idade, pelo fator, perde quase 40% da aposentadoria para o resto da vida. O homem que vai se aposentar com 35 anos de contribuição e 60 de idade vai perder 30% para o resto da vida. Então, com essa fórmula 85-95, não vai perder nada. E essa fórmula vale pela medida provisória até o final do próximo ano. A partir daí, tem a progressividade. Então, você vai ter os próximos 2 anos seguintes, o 86, 96, depois ano a ano vai mudando. 87, 97, 88, 98, 89, 99 e até 100. E, na verdade, você vai ficar o cachorro atrás do rabo. Você está chegando perto de um, muda para cá. Está chegando perto daqui, muda para lá. Então, essa progressividade nós temos que mudar. Isso está na medida provisória 676, tem emenda para fazer essa mudança. Vamos tentar mudar essa questão e desde que essa matéria seja votada até 15 de outubro. Se não votar até 15 de outubro, a medida provisória cai. Quem já se beneficiou até aí, tudo bem. Mas daí para frente, se não for convertido em lei definitiva, gera um grande problema. Então, a gente tem que articular para votar e aumentar essa tal da progressividade. E as pessoas perguntam muito o seguinte, quem se aposentou até agora já tinha condição dessa fórmula 85-95 e está perdendo tanto. Tem uma emenda provisória, que as pessoas que se aposentaram nesse período anterior e que já estavam dentro da fórmula 85-95 possam ser atendidos. Essa é a nossa grande expectativa. E outra emenda importante também que a gente apresentou, já discuti com o relator, deputado Álvaro Florense, é que as frações possam ser somadas. O que é isso? 30 anos e meio, no caso de uma mulher,
de contribuição e 54 anos e meio de idade. Somando os dois meios, daria 85. Então, a gente está tentando incluir a fração e também a retroação para quem já fez a sua aposentadoria dentro da somatória 85-95. Isso é a expectativa que a gente está fazendo e além da progressividade que a gente tentar alargar a progressividade. Em vez de um ano para um ano, dá de 3 em 3 anos, porque aí você tem, inclusive, compatibilidade com o próprio IBGE. O IBGE diz que a cada ano, 4 meses muda a expectativa de vida. Então, em 3 anos dá um ano. 4 mais 4 mais 4 dá um ano. Essa é a nossa expectativa. Quando se fala de seguro social, vamos no geral. Seguridade social. No mundo inteiro. Não é só aqui um problema no Brasil. Na Europa, alguns países têm mudado. O próprio Estados Unidos já confessou agora não. No tempo do presidente Bush, ele já falava, se não se mexer no seguro social, em 20 anos o sistema está quebrado. Isso ele falou há 12 atrás. E não conseguiram mexer. Aqui no Brasil o discurso é muito parecido. Se fala, não, se mexer, o governo não vai ter dinheiro para arcar com esse custo. Até que ponto é verdade? Olha, pegando o teu exemplo dos Estados Unidos, em 2008, na crise mundial de 2008, os Estados Unidos teve uma previdência privada americana, a Washington Toll, que quebrou, literalmente quebrou a Washington Toll. E a IG American International Group só não quebrou porque o governo americano colocou 70 bilhões de dólares a fundo enorme, perdido. Enorme. E a IG, inclusive, era acionista do Unibanco. E aqui no Brasil, precisou o Itaú assumir o Unibanco, senão ia dar problema por causa da grande representatividade do capital que tinha a IG. Então, na verdade, previdência social tem que ser alguma coisa que garanta a situação de uma parcela importante da população. Mas a Previdência brasileira, no atual momento, não está deficitária, como falam. O balanço de 2014, agora, fechou a Seguridade Social com superávit de 54 bilhões de reais. 54 bilhões. Depois de ter pago mais de 200 bilhões de benefícios assistenciais, renda mensal vitalícia, Fundo Rural, Bolsa Família e FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então, pagando esses 200 bilhões, ainda sobrou 54 bi. Estou falando bilhões, não é milhões, não é bilhões. Então, é um número expressivo. Então, em 2014, não foi deficitária a Seguridade. É verdade que você tem razão. No futuro, a gente tem que fazer a previsibilidade. Agora, lá atrás, quando antigo EPI, EPTEC, EPFES, EPB, o dinheiro que foi arrecadado, sumiu tudo. Sumiu o dinheiro. Construção de Brasília, Ponte Rio-Niterói, Itaipu, e usaram o dinheiro todo. Foi usado para outra finalidade. E aí você não tem a reserva hoje. Então, na verdade, o governo tem que pensar nessa condição. O governo devolver o que deve para a Seguridade e ter dinheiro sobrando. E as aposentadorias especiais, deputado? Desde 94 já diminuiu muito. 94 diminuiu, o ministro da época, Reino Stefano, esse primeiro governo, FHC, conseguiu fazer uma redução drástica, até uma dos equívocos mais lamentáveis de Fernando Henrique Cardoso. Ele chamou os aposentados de vagabundo, lembra disso? Quem se aposentava com 50 anos era vagabundo. Então, quer dizer, uma pessoa que tem um nível que ele tem jamais podia ter feito essa afirmação. Vai ficar esse negócio de vagabundo para a vida inteira, essa marca em cima da afirmação do presidente Fernando Henrique Cardoso. Mas ali, aquela reforma da Previdência já tentou coibir a questão das aposentadorias especiais. Por exemplo, quem trabalhava na Petrobras em escritório passava a ter um tratamento diferenciado daquele que trabalhou lá na prospecção. Aquele que trabalha na prospecção manteve especial. Quem trabalha no escritório perdeu especial. Isso foi a partir de 94, uma medida salutar no governo da FHC. Exatamente a partir de 96 aconteceu essas mudanças. A reforma da Previdência da FHC terminou em 98. Depois tem a reforma da Previdência do governo Lula em 2003. Aliás, a reforma que ninguém entendeu porque foi aprovada em apenas um ano. Hoje a gente entende por causa do mensalão. O mensalão começa ali, na reforma da Previdência do governo Lula, em 2003. E a gente está tentando mudar algumas coisas, sem dúvida nenhuma, porque reclama-se muito do custo da Previdência Social. Mas se perguntar para um aposentado, uma pensionista, se ele está contente, ele está tremendamente descontente. O aumento dele é apenas de inflação, e a inflação para eles é maior do que a inflação para todos nós. Então, caro e o usuário final não está contente. Todo mundo é descontente. O presidente Dilma, inclusive, vetou recentemente uma emenda que garantia aumento real para os aposentados. Vai ter sérios problemas na votação desse veto no Congresso, porque houve, inclusive, uma tremenda deslealdade do Senado da República, através do senador Zé Pimentel, que fez uma emenda de redação, que não era de redação, era de mérito, apenas para evitar que a matéria não voltasse para a Câmara, que nós iríamos recompor o texto original e permitir que a Dilma pudesse fazer o veto como ela vetou. Mas vai custar caro, e a Dilma tem que aprender uma coisa: praga de aposentado pega, e está pegando.
Agora, a diferença entre as aposentadorias, porque se fala que o montante arrecadado pela Previdência, a grande maioria recebe um salário mínimo, percentualmente falando, um salário mínimo ou perto de um salário mínimo. São 32 milhões de benefícios da Previdência Social, mais da metade são de benefício de um salário mínimo apenas. Então, eles falam, nós não podemos dar esse aumento no salário mínimo que vai onerar em não sei quantos milhões, bilhões, etc. Mas, por outro lado, a gente vê que o pequeno número de aposentadorias especiais consome o dinheiro praticamente desse montante de quem ganha salário mínimo, é isso? Não, na verdade, você tem um problema que é difícil de explicar. Pelo seguinte, você tinha as pessoas que nunca contribuíram para a Previdência, mas precisam de um benefício essencial, recebem um salário mínimo. Aquele que contribuiu para a Previdência também está na mesma vala de um salário mínimo. Isso é uma tremenda injustiça, porque ao longo do tempo, quando você não dá aumento real para os aposentados, eles vêm caindo de 3 para 2, de 2 para 1,5, de 1,5 para 1. Agora, ele cai no 1 e vai na mesma vala comum daquele que não contribuiu, que recebeu o benefício. Então, na verdade, é uma coisa que não dá para explicar. E qual é a saída da solução? Pensar em dar aumento real para os aposentados, mesmo sem retroatividade, não precisa pagar um atrasado não. O que já roubaram do aposentado, fica para os ladrão. O dinheiro da Petrobras, você viu que está aí servindo a muita gente. Agora, a partir do momento da derrubada do veto, nós temos que pagar aumento real para os aposentados. Porque não dá para explicar para ele que tem um plano de saúde mais caro, a conta da farmácia mais elevada, e ele continua recebendo apenas a inflação, sendo que para ele a inflação é muito maior. Esse é o grande problema e é aí que o governo tem errado muito, porque não quer discutir isso com os aposentados. Tem que discutir. Não adianta querer jogar fora o aposentado, querer descartar o aposentado. A aposentada é que trouxe o país até aqui hoje e nós precisamos respeitá-lo. O teto da Previdência hoje qual que é? R$ 4.500. E da especial? Não, na especial o teto é único, não tem teto diferenciado. O que você tem eram algumas aposentadorias do serviço público que eram de valor mais elevado. Mas isso na reforma de 2003 já acabou, foi criado o FUNPRESP, que é o Fundo Complementar de Previdência do Servidor Público. Quem quiser ter aposentadoria maior é obrigado a contribuir particularmente para o fundo. E até que ponto a Previdência... Vamos esquecer um pouquinho a parte da aposentadoria. Porque se fala muito que os outros serviços da Previdência também são delicados, difíceis de se obter, a qualidade é ruim. Dá dinheiro, o dinheiro dá para se investir na melhoria da aposentadoria e na melhoria do atendimento da Previdência? Dá para melhorar. O grande problema, inclusive, não é nem o atendimento do funcionário administrativo. A grande briga que os segurados têm com a Previdência é o tal do perito médico. O perito médico é absurdo. Você vai na perícia médica, tem que levar um laudo médico dizendo qual a doença que você tem. Ora, se o cara que está lá é médico, ele tem que saber qual é a doença, porra. Aí o cara tem que levar um laudo médico para dizer qual é o problema dele e ele leva um laudo médico dizendo que ele tem esta doença. E o perito nega o benefício para ele, pô. É brincadeira. Quer dizer, então eu costumo dizer que não são peritos, não devem ser açougueiros esses caras, né? Isso daí, e tem casos que a pessoa necessita da perícia em casa, porque não pode se locomover até o posto, é pior ainda, é mais demorado ainda. Pior ainda. Eu tive um caso recentemente em que eu vi uma pessoa transplantada de fígado, que precisa tomar um imunodepressor, que é uma coisa permanente, e o médico deu alta para ele. Pô, como? O cara fez transplante de fígado outro dia, precisa de um tempo de adaptação. É uma coisa extremamente grave. E aí dão uma alta para a pessoa, sem mais nem menos. E aí sabe o que tem que fazer? Tem que entrar com uma ação na Justiça Federal. Sim. Aí a ação no já até que anda rápida, não tem problema nenhum. Mas na hora de disponibilizar o pagamento, aí demora uma barbaridade. Então, e aí o que os caras querem fazer? Querem complicar o pagamento precatório. Para quê? Porque precatório é uma coisa, de uma dívida do governo que eu fico empurrando com a barriga. No caso de ações de pequeno valor, do Juizado Especial Federal, pelo menos a coisa não tem esse maldito precatório. Mas tem a questão do RPV, a requisição de pequeno valor. E o governo, com dificuldade de caixa, fica segurando o pagamento. E vem o INSS, olha o absurdo, Denis, olha o absurdo. A pessoa tinha lá um auxílio-doença, levou o laudo médico, o perito suspendeu o benefício, ele entrou com ação no juizado. Aí no juizado do INSS vai lá e quer fazer acordo para pagar. Ora, se o cara tinha que ele estava bom, por que vai pagar? Pô, era mais fácil o que você falou. Pagar na época, manter. Até porque se pagasse na época, era apenas um salário mês a mês. Aí paga uma bolada, acaba descontando imposto de renda do coitado, porque no conjunto tem na hora dele levantar o montante, já tem incidência do imposto. E aí imposto. aquela briga com a Receita Federal, porque aquele pagamento individualizado não tinha imposto de renda. No global passa a ter imposto de renda. Então, é uma tremenda sacanagem, desculpa a expressão, que se faz com o aposentado nesse país. O que você tem de ações do Juizado Especial Federal é absurdo. Tem gente que hoje em dia já nem vai mais na agência da INSS, já quem está direto na justiça. Nós tivemos aqui falando com os desembargadores, o Estado é o campeão, né?
É o campeão em recursos, em demandas. Enrola com a barriga para não pagar. É aquela história, não tem agora, vou jogar para frente. Mas é que lá na frente também não vai ter. E não pode jogar para frente porque está jogando com vidas, né? Acho que você tem que respeitar. Eu acho que o grande problema do governo é que os aposentados como número. Ah, são 32 milhões de beneficiários. Não importa quantos beneficiários. Atrás de cada beneficiário tem uma pessoa, tem um cidadão, tem uma senhora, tem uma cidadã. É isso que falta para o governo. Sensibilidade. Dá atenção para as pessoas. Tem uma coisa chamada de estatuto do idoso, em que você obrigatoriamente tem que respeitar o idoso. Quem primeiro desrespeita é o governo. O governo não respeita, não cumpre as regras da lei. E aí, como você quer que você cobre das outras pessoas, como a gente tem no exemplo de algumas famílias que maltratam seus próprios idosos, se o governo, que é o ente principal, desrespeita? Eu fiz outro dia um levantamento, eu fiquei chocado. Nas delegacias de idosos aqui da área da Grande São Paulo, o maior número de agressões contra idosos, lamentavelmente, é alguém da própria família agressor. É inimaginável. Inimaginável. Eu acho que não precisava nem estatuto do idoso. O respeito ia ser natural. Mas você é obrigado a ter uma lei para obrigar a respeitar. Porque a partir de agora, pelo estatuto do idoso, o crime contra o idoso é crime de ação pública. O delegado, o promotor é obrigado a abrir ação. Se deixar para o contra o idoso, sabe o que ele faz? Ele contempla. Ah, não, ele não quis me agredir, ele não quis me machucar. Ainda contemporiza. Porque muitas vezes ele tem uma dependência com essa pessoa. Ou física, ou financeira, e para ele vai brigar com ela. Não, é o contrário. As pessoas usam o recurso do aposentado para o seu bel prazer. Obriga o aposentado a fazer empréstimo consignado, que é mais barato. Isso tem várias denúncias. Obriga a fazer. E depois não paga o empréstimo consignado e é descontado do coitado. E aí ele vai cobrar da pessoa e é agredido. E eu queria cumprimentar as delegacias de idosos, que tem sido bastante dura nessa condição, tem aberto inquérito, tem enquadrado esse vagabundo, safado, sem vergonha, que agrede o idoso, que não merece nenhum adjetivo qualificador. Deputado, agora voltando um pouquinho para a nossa área econômica, a área parlamentar, qual a perspectiva que o senhor vê para o governo federal? Para a presidente Dilma, para o vice-presidente Michel Temer, que até na semana passada parece que teve um comentário que ele ia deixar articulação política, mas ele veio e desmentiu. A coisa está grave mesmo? Muito mais grave do que você imagina. E, na verdade, a situação é complicada. Você tem dois cenários. Se o TCU rejeitar as contas da Dilma, o Tribunal de Contas da União, aí vai para a Câmara votar, e se a Câmara mantiver a desaprovação, começa o processo de impeachment. Se a decisão for por outro caminho... Aí o impeachment é da chapa, é dela e do vice-presidente ou só dela? Só dela. TCU é só dela, porque é ato do presidente, é responsabilidade daquele que cometeu o ilícito. Então, no caso, ela como presidente que cometeu o chamado crime de improbidade. Se a outra decisão for pelo Tribunal Superior Eleitoral, aí contamina os dois. Aí pega ela e o Michel. Ela e o Michel. Mas eu acho que o caminho mais rápido na atual crise deve ser o Tribunal de Contas e não o Tribunal Eleitoral. Até porque o Tribunal Eleitoral você tem um complicador muito acentuado nessa crise que a gente está vivendo. Você tem que ter uma nova eleição em 30 dias. Imagina virar esse país para apoiar em 30 dias uma nova eleição. Na atual conjuntura. Na atual conjuntura. Então, eu acho que o caminho que a gente costuma dizer, o caminho Itamar é o mais fácil. Que é do episódio do presidente Collor, e assumiu o vice-presidente Itamar. Fez uma grande coligação com vários partidos. O único partido que se negou a fazer foi o PT. O PT na época, exato. Tanto que a Erundina foi convidada para ser ministra da administração e o PT expulsou a Erundina porque ela aceitou o convite de Itamar e foi ministra da administração. E foi o único partido que não concordou com isso e agora está pagando o que fez naquela época. E muitos falam que o PMDB agora deslumbrou a oportunidade de ser governo. Eu acho que, na verdade, o PMDB já tem um grande momento no governo quando tem a presidente das duas casas, a Câmara e o Senado. Normalmente, o Senado seria do PMDB, mas a Câmara não seria do PMDB. Só foi do PMDB porque faltou muita habilidade para o PT. O PT, desculpa a expressão, é muito burro. Entendeu? Não soube negociar e, logicamente, Eduardo Cunha, com alguma habilidade, conseguiu granjear o apoio de vários partidos. Quando o PT acordou, o resultado já tinha sido definido. O que precisava fazer o governo aí? Compor com o Eduardo naquele momento e administrar. Quando quis derrotar Eduardo e perdeu por uma maioria avassaladora, perdeu por mais da maioria absoluta no primeiro turno, nem no segundo turno dele. O próprio Eduardo ele declarou isso daí. Ele falou, olha, o primeiro eu não entendi por que eles tentaram peitar isso daqui quando todo mundo sabia que eu ia ser eleito. E, na verdade, o Eduardo tem tido uma parcela de equidistância da crise, porque na semana passada, quando na noite da terça-feira, o governo perdeu um requerimento de maioria simples, o governo perdeu, ele suspendeu a sessão
jogou tudo para o dia seguinte para dar tempo de se mexer. No dia seguinte não fizeram nada. Eu me lembro que na reunião da noite, da terça-feira, em que se suspendeu a votação, o Cibá Machado, que é o líder do governo, veio querer exigir um monte de coisa. Ô Cibá, você perdeu, você não ganhou não, você não tem que exigir nada. Você tem que negociar o que é possível fazer. E aí, na verdade, não houve nenhuma articulação do governo. O governo perdeu na votação por 445 votos a 16. Aí foi decretado o fim do governo. Foi a pá de cal. Uma lavada. Lavadíssima. No tempo do presidente Lula, essa articulação era melhor? Muito melhor. E o Lula era uma pessoa que, se ele tivesse qualquer divergência com você, Denis, ele vinha conversar com você, mesmo sabendo que você não ia concordar com ele. Ou outro exemplo, se você tivéssemos posições totalmente antagônicas, e se ambos fossem falar com o Lula, ele ia dar razão para você, ia dar razão para mim. E ele dizia, Arnaldo, não briga com o Denis, não, o Denis é meu amigo. Ô, Denis, o Arnaldo é meio estourado, mas dá para conversar com ele. Ele, além de dar razão para ambos, buscava conciliação. Enquanto que a Dilma isso já vem da origem sindical, né? Joga lenha na fogueira. Mas isso já vem da origem sindical do presidente, né? Ele sabe que tem que sentar e negociar. É lógico. Ele já negociava com as montadoras lá atrás. Começou num período de greve que não existia greve no Brasil, a primeira greve da Scania lá em 90. E ele já começou ali a articular, ele sabe da necessidade de se conversar. Acho que greve que às vezes interessava até para o patrão. Administrava esse jogo. E a Dilma não sabe fazer isso. Quer dizer, a história da Petrobras é vergonhosa, deles. Dá dó. A gente vê o que fizeram com essa empresa. O sul da CPI da Petrobras, você vê cada caso escabroso. Não dá para acreditar. Os caras falam em bilhões, assim, como se estivesse falando de 10 mil reais. Não, quando a gente comenta no exterior o escândalo, fala bilhões, ele fala, não, milhões. Né? Você fala, não, é bi. Ele fala, não, mas não é possível. Numa empresa? É numa empresa só. Quebraram a Petrobras. E outra, a diretoria pegava uma fatia aqui, outra diretoria para lá, outra diretoria para lá, outra diretoria para cá. Acabaram com a Petrobras, impressionante. E aí, no Brasil, o escândalo de amanhã vai ser maior que o escândalo de hoje. Por isso que eu digo, do BNDES vai começar agora, e depois fundo de pensão, vai ser uma coisa absurda. Mas o do BNDES seria o quê? Seria um investimento do dinheiro público para empréstimo a empresas privadas, é isso? Com subsídio bancado pelo Tesouro. Esse é o problema todo. Se você não tivesse subsídio, aí isso não tem problema, porque era uma relação. Pode fazer era uma relação ali entre o devedor e o credor. Mas quando você tem o governo no meio, e além de algumas empresas famosas aqui no Brasil que levaram recursos do BNDES a juros subsidiários, tem dinheiro para Cuba, para Angola, Venezuela, vários países que pegaram dinheiro do Brasil a preço de banana. Quer dizer, e aí essas empreiteiras famosas são as que estão construindo lá fora. E agora você tem uma instabilidade total, porque essas empresas, independente da questão do envolvimento delas, que nós temos que puni-las, elas são geradoras de emprego, meu amigo. O emprego está indo para o buraco. Agora, hoje em dia, você deve ter visto essa notícia na mídia, o sindicato tem fila para fazer homologação. Está demorando mais de 30 dias. Pô, o que é isso? Mais de 30 e se você não homologar lá, você não vai receber os seus direitos. Então, você vai fazer fila para aguentar o tempo que esperar para fazer a homologação. Quer dizer, é um desacerto total. E qual o caminho, deputado? Olha, o caminho é fazer uma grande concertação nacional. Tem que juntar todo mundo, sentar todo mundo, os líderes dos partidos e buscar uma solução. Porque a crise é mais grave do que parece. Isso que é o pior. Então você vê hoje em dia, você passa em lojas ali do Brás, que é um grande centro comercial brasileiro, várias lojas fechadas, aluga-se, vende-se, passa-se o ponto. E isso está aumentando. Isso pode ser avassalador. E aí você chega na perda do controle. Você vê o dólar vai ter daqui a pouco R$4 por dólar. Praticamente dobrou em 60 dias, 90 dias. Quem aguenta uma situação dessa? Não dá para aguentar. E quando você mascara essa situação e você tem vários produtos importados, e aí então você tem os insumos para medicamento, o próprio petróleo, apesar da grande produção, importamos muito, a questão do trigo, o Brasil importa muito o pãozinho nosso de cada dia. Então a situação está complicada. Se o governo não sentar para buscar a concertação nacional, e outra coisa, ele não tem interlocutor dentro da Câmara, não tem interlocutor. Alguém precisa falar. Eu disse para você um exemplo que terminou aquela votação terça-noite, o governo perdeu de forma avassaladora no requerimento simples. O Cibá foi lá para deitar falação. Eu falei, você perdeu, acorda. Quem perdeu, tenta negociar. Não vem querer impor, que não pode votar mais, tem que parar. O que é isso? Se você tem laranja para vender, você vem dar o seu preço. Agora, você está com o cesto vazio, você não tem mais laranja para vender, não. Tem que negociar. Tem que negociar e negociar muito. E, sem dúvida nenhuma, a situação é complicada. É complicada porque
O Joaquim Levy, que era o fiador da economia, já está perdendo a paciência dele. E aí a situação começa a ficar complicada. Você vê, a AGU na semana passada, quando foi votada a questão da PEC 443, tinha colocado todos os cargos à disposição do ministro Luiz Inácio Adams. Esta semana aqui, todos os funcionários da Receita colocaram os cargos à disposição também. Então, você vê o tamanho da gravidade. Quer dizer, aquele chamado organismo de Estado está desarrumado. Deputado, nosso tempo infelizmente está acabando. Eu queria deixar à sua disposição algum tema que eu não abordei, algum recado que o senhor queira passar para o nosso telespectador, por favor. Eu só queria pedir licença a você, dele deixar meu telefone aí no ar, quem quiser, DDD 11 50 15 0500, DDD 11 50 15 0500, para a gente poder esclarecer qualquer dúvida de Previdência Social, mandar para você o exemplar de Estatuto do Idoso, e estamos lá também, atendendo todo mundo, já esteve com a gente várias vezes no sábado, nosso escritório aí ao lado da estação metrô Jabaquara. Quem tiver dúvida de Previdência, quiser fazer um agendamento, quiser fazer uma contagem, pode ir lá que a gente dá conta do recado, dando um pouquinho de colaboração para você. Deputado, muito obrigado. Obrigado Foi um prazer convite, receber o senhor aqui. Nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.